Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é equações do segundo grau incompleta. E nessas equações iremos trabalhar três casos importantes. Se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula? O primeiro caso ele diz o seguinte: ax ao quadrado mais c igual a zero. Isso valerá quando o A for diferente de zero e o C diferente de zero. Então, para a gente entender esse primeiro caso, vamos aplicar o seguinte exemplo. O exemplo ele diz o seguinte: temos 3x ao quadrado menos 36 igual a zero. O que a gente já pode analisar? Que o valor do coeficiente A é 3 e o valor do coeficiente C é 36. Logo, os dois são diferentes de zero. Então, temos 3x ao quadrado igual. 36 está negativo, ele vai positivo. Então, temos, como o 3 está multiplicando, ele passa a dividir. Temos x ao quadrado igual a 36 dividido para 3. Então, x ao quadrado é igual a 36 dividido para 3 dá 12. Então, quanto é que vale o x? X é igual a raiz de 12. E ele aqui é mais ou menos porque é quadrado. Bom, como a gente quer mostrar que esse primeiro caso é válido por ser que A é diferente de zero e C é diferente de zero, que a gente vai ter que determinar quais são os valores das variáveis, que é chamado de incógnitas. Quais são os valores de x, x1 e x2. Então, o x é igual mais ou menos raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Eu fiz a decomposição desse 2 em fator primo. Aí eu tenho que x é igual mais ou menos. Como meu expoente e o índice são iguais, a base vai para fora. E aí dentro fica só raiz de 3. Portanto, quanto é que vale os valores de x1 e x2? O meu x1 é mais 2 raiz de 3. E o meu x2, como os resultados tem que ser um positivo e um outro negativo, menos 2 raiz de 3. Esses são os valores dos meus valores de x, x' e x duas linhas. Segundo exemplo, ele diz o seguinte: 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Já sabemos quem são os coeficientes, o A e o C. O A vale 5 e o C 45. Agora eu vou passar os termos. Então, eu vou ter 5x ao quadrado igual, o 45 está positivo, ele vai negativo. Então, tem 5x ao quadrado menos 45 dividido para 5. Aí é que eu posso simplificar. X ao quadrado é igual 45 dividido para 5 dá 9. Sinais diferentes na divisão, ele é negativo. Então, eu tenho que o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Bom, qual a diferença do primeiro exemplo, que nós determinamos o valor de x1 e x2, para o segundo exemplo? Nós vimos o seguinte, lá naquela regra, que todas as vezes quando a minha raiz for negativa, não é possível encontrar x1 e x2, que é considerado como método de Bhaskara, beleza? Então, todas as vezes quando a minha raiz vier negativo, eu já finalizo o problema porque não existe raiz quadrada negativa. O segundo caso, ele é dado por ax ao quadrado igual a zero. Isso com A diferente de zero. Bom, nesse segundo caso, pessoal, o que a gente vai representar é a mesma condição do primeiro caso. Temos que descobrir quem é o valor de x ao quadrado e depois descobrir o valor
de x, que é dado por x1 e x2. Então, temos como exemplo 9x² igual a 0. Então, aplicando ele, vamos ter x² é igual a 0 dividido para 9. Então, x² é igual a 0. Sendo assim, x é igual mais ou menos raiz do zero. E a gente já sabe quanto é que vale esse valor da raiz do zero. Então, x é igual a mais ou menos o zero. Sendo assim, x1 é igual a x2 e que é igual a zero. Então, pela equação ter apenas o coeficiente a, nós podemos determinar que os dois valores de x, tanto x1 como x2, eles vão ser iguais e terá como resultado igual a zero. E o próximo exemplo é a mesma situação. Bom, eu vou ter, como o 3 está multiplicando, ele passa a dividir. Ter x² igual a 0 dividido para 3. x² é igual a 0. Beleza? Aí, determinando a raiz, ele vai ser mais ou menos a raiz de 0. E nós já vimos no exemplo anterior, x1 e x2 equivale a 0. Então, galera, o segundo caso não tem segredo, tá bom? Ele não vai ter segredo quando o valor depois da igualdade for 0, a gente já vai provar que tanto x1 como x2 vai ser igual a 0. Se o caso nessa equação vier um número depois da igualdade diferente de 0, a gente já não vai mais provar que essa equação estará representando o segundo caso. Ou ela representará o primeiro, ou então o terceiro caso, que é o que a gente vai provar na sequência, beleza? Mas para o segundo caso só valerá quando a equação for igual a 0. E esse A for diferente de 0, beleza? No terceiro caso, temos a seguinte condição: ax² mais bx igual a 0. Isso valerá com A diferente de 0 e B diferente de 0. Então, analisando o exemplo, temos a seguinte condição. Então, analisando o exemplo, temos 2x² é igual a 4x. Então, o que a gente vai ter que fazer? Passar os membros que tem x para um lado e quem não tem, vai para o outro, se o caso for necessário. Então, temos que 2x². O 4x está positivo, ele vem negativo, porque a gente está falando da variável x. Beleza? E o que é que a gente vai ter que determinar nesse terceiro caso? Descobrir qual é o valor dado por x. Ele vai ser igual a 0. Então, temos, 2x² menos 4x igual a 0. Então, essa equaçãozinha aqui vai resultar em x que multiplica 2x menos 4 igual a 0. Aí você se pergunta, professor, de onde foi que saiu essa resoluçãozinha aqui? O que eu fiz foi apenas uma fatoração. Eu separei os membros, considerando que o x é o valor que está valendo tanto para 2x como para menos 4. Eu apliquei a fatoração do produto, beleza? Então, agora o que é que temos? O que a gente vai considerar? Que o valor do x pode ser 0 ou então um outro qualquer número. Então, se eu considerar esse meu x aqui sendo igual a 0, agora eu vou aplicar esse caso bem aqui, que ele é chamado de primeiro caso da equação do segundo grau, quando ele tem apenas uma variável. Tem uma variável e ele tem dois coeficientes. Então,
Considero que o x seja igual a zero. Agora eu vou resolver esse caso aqui, ó. Eu vou ter 2x menos 4 igual a zero. Então, 2x é igual. Então, o 4 está negativo, ele vai positivo. Sendo assim, 2 está multiplicando, ele passa a dividir. 4 dividido para 2. X é igual a 2. Então, pessoal, quais são os dois valores dados para x? Que é o valor que a gente tem que encontrar. X sendo 0 e x sendo 2. Então, para que essa equação ela seja válida, nós iremos aplicar a verificação para provar se realmente, quando eu substituir os dois valores, ele vai dar o resultado sendo 0. Ou então, o outro valor que eles sejam iguais. Então, se eu substituir para x igual a 0, na equação, eu vou ter a seguinte situação. Vou considerar o primeiro sendo esse x igual a 0. Então, eu vou ter 2x ao quadrado igual a 4x. Quem é o x? 0. Então, eu vou ter 2 que multiplica 0 ao quadrado é igual a 4 que multiplica 0. Aí eu vou ter, ó, 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Então, o que é que eu estou provando? Que quando x for igual a 0, seus resultados são iguais. Agora, eu quero provar quando x for igual a 2. O que é que ele tem que resultar? Que os seus valores têm que ser iguais, para que o terceiro caso seja válido. Então, eu vou pegar, ó, 2x ao quadrado igual a 4x. Aí eu vou ter, ó, vou considerar que o x agora é 2. Tem 2 que multiplica 2 ao quadrado igual a 4 que multiplica 2. Portanto, 2 que multiplica 2 ao quadrado dá 4. Igual 4 vezes 2, 8. Multiplicando aqui, 2 vezes 4 dá 8. Conclusão, quando o x for 0, a minha equação é válida, no terceiro caso. E quando o x for 2, ela também é válida. Logo, seus resultados têm que ser iguais. Os resultados, quando eu aplico a verificação, os dois deles têm que ser iguais. Aí sim, eu provo o terceiro caso da equação do segundo grau incompleta.